Eu preciso tirar o Flávio do segundo turno porque eu sou a única pessoa que pode derrotar o Lula. Eu já estou em terceiro, eu tenho um público muito fiel, eu tenho a maior militância de todas. E se me colocam com o Lula no segundo turno, eu acabo com a carreira do Lula. Eu vou aposentar esse homem. Vou aposentar ele e, de preferência, vou aposentar também a Janja, que é uma figura bizarra que apareceu na política brasileira. Os programas sociais são eliminados do teu projeto de governo ou tu continua com parte dele? Como é que vai ser num primeiro momento? Tu explicaste antes a questão da segurança pública, como é que tu vai dar a sequência, a vazão, a orquestração para diminuir? E no assistencialismo, como é que atende essa parte importante da população? Eu vi um concorrente meu, Flávio Bolsonaro, falando que o Bolsa Família é muito bom, que virou um direito adquirido. Me dá arrepio, porque ele tem eleitorados aqui, o eleitorado dele, boa parte dele aqui no Sul. E aqui no Sul, o pessoal não é muito chegado nisso, o pessoal trabalhador. Fico assustado em ver que a política dele é a mesma política populista do Lula. Eu sou contra ter um país em que as pessoas precisam viver de assistencialismo. Vamos começar um a um. O Pé de Meia, um programa populista para comprar votos de jovem tocado pela Tabata Amaral e pelo governo Lula. Eu vou acabar com o Pé de Meia. O prêmio que eu vou dar para os estudantes é: estudante que tiver as notas mais altas nos provões que o governo federal vai fazer, ele e a família dele ganham um prêmio. E os melhores desses alunos eu vou dar bolsa de estudo nas melhores escolas da região para não precisar mais de sistema de cotas. Ou seja, o aluno da escola pública vai poder estudar na melhor escola e disputar em nível de igualdade com os alunos das escolas privadas, porque ele vai estudar numa escola privada. 2. Bolsa Família. Homens em condição de trabalhar e mulheres solteiras em condição de trabalhar, vai ser oferecido a eles participação nessas frentes de trabalho. Vamos ralar. Vou botar 3 vezes por semana aqui, vamos ter atividades no seu município. Atividades de pavimentação, de instalação de energia elétrica, de limpeza pública. Vamos botar todo mundo para atuar. Mulheres que estão numa situação em que elas têm filhos, elas precisam cuidar da família e não tem um marido próximo, que não é a regra na maior parte dos lugares humildes no Brasil, ou seja, o pai ausente, o pai vagabundo que engravida e não ajuda, essa mulher precisa do Bolsa Família. Eu não vou tirar isso dela, de maneira alguma. Esses programas como Vale Gás e a energia elétrica que o Lula fez, isso será retirado. Hoje isso está caindo na conta de luz das pessoas e está caindo no preço do gás das pessoas, e quem está pagando por isso não está aguentando mais. Não vai ter mais esse tipo de política populista tocada pelo Lula. Inclusive a conta de luz ano que vem para todo mundo vai aumentar de 16% a 20%. Para todos vocês, todo mundo aqui. O Lula não está avisando isso, porque ele está comprando votos dos mais pobres com essa política de vagabundo dele. Desculpa falar o termo aqui, mas é uma política de vagabundo mesmo. Então essas são políticas sociais que eu não vou manter. E as que eu vou manter sempre criando a porta de saída. Nós não podemos viver num país, e veja só, quem está me ouvindo precisa entender, em que 40% dos domicílios do Nordeste estão no Bolsa Família. 40%! Virou loucura. Eu não posso aceitar isso. Aí uma pessoa, eu vou dar um exemplo, um cara que é um entregador em São Paulo. O cara tem que trabalhar 7 dias por semana e ele mal consegue comer o que ele gostaria de comer num restaurante, comprar carne para a família dele. O cara está tendo que trabalhar por ele e por mais outros que estão parados. Não é correto. E aí os políticos dessas regiões mais pobres não se preocupam em gerar atividade econômica, porque são vagabundos, porque eles ganham dinheiro tocando com emendas pequenas obras que vão mantendo aquelas pessoas no circuito de dependência deles. Isso tem que acabar. Quem vai no estado como Pará, quem vai no estado como Maranhão e não volta cheio de ódio no coração do que vê, é uma pessoa que já perdeu o coração. Eu volto desses lugares com ódio. O que eu vi no Pará, o que eu vi nas famílias do Maranhão é assustador. E os brasileiros precisam conhecer essas histórias. Eu estou tentando fazer isso na minha campanha. Porque se eu não mostrar para os brasileiros o que está acontecendo, as pessoas vão achar que é normal pagar imposto como está pagando, pagar os juros no banco como está pagando. E não é normal. É assustador. E isso é culpa dessa classe política vagabunda e parasitária que tem na região norte e nordeste do Brasil. É a pior classe política que eu já vi no mundo. Eles são, vamos dizer, desculpa o termo aqui, é de uma escrotidão a existência desses caras, que as pessoas não têm ideia. É muito perverso. Pré-candidato Renan, e pensando em Rio Grande do Sul, nós aqui estamos, pré-candidato, há anos de forma exaustiva narrando nossos efeitos climáticos extremos. Inclusive nós estamos hoje com um alerta vermelho para o Rio Grande do Sul. Nós estamos em reconstrução contínua. Ontem a sessão da Câmara de Vereadores de Lajeado, por exemplo, pré-candidato, aprovou uma permuta para a construção de 56 moradias de famílias atingidas pela enchente. A gente ainda está fazendo isso, sabe? Busca dali, coloca ali para colocar as famílias de novo em lugares. Nós estamos, de novo em casas, né, em lares. Nós estamos ainda classificando zonas de arraste, nós estamos com bairros inteiros ainda devastados. O que a gente pensa? Claro que eu estou trazendo muito mais aqui para o Vale do Taquari, né? Mas é uma região importantíssima do Rio Grande do Sul, o Vale do Taquari, quando a gente pensa em produção, em agro, em logística. O que o senhor nos conta aqui para o Rio Grande do Sul, para o Vale do Taquari, no seu plano de governo? Vamos lá, primeiro vamos entender o problema gaúcho, né? O gaúcho prospera muito mais fora do Rio Grande do Sul do que no próprio Rio Grande do Sul. Repararam nisso? Onde eu vi sucesso no Maranhão, eu vi gaúcho. Onde eu vi sucesso na Bahia, eu vi gaúcho. Onde eu vi sucesso Mato Grosso, eu vi gaúcho. Rondônia é um estado de gaúchos.
Os gaúchos, eles se expandem pelo Brasil e se desenvolvem. Região de Cascavel, lá no Paraná, mesma coisa. Agora, no próprio estado, isso não aconteceu e vocês estão quebrados, não conseguiram investir na própria infraestrutura, por exemplo, para se proteger de enchentes, porque o gaúcho tomou decisões políticas no Rio Grande do Sul assustadoramente ruins. Vocês foram governados pelo PT por mais de 20 anos e o PT estourou as contas públicas do estado. E essa é a verdade inconveniente sobre o Rio Grande do Sul. Povo altamente trabalhador, povo ordeiro, povo decente, boas cidades para se morar, só que na hora de votar o gaúcho é igual o maranhense. Votou um monte de gente do PT, o PT estourou as contas públicas, não só do estado, mas dos principais municípios. Porto Alegre estava com as contas estouradas e agora vocês estão vivendo o rescaldo disso, que é quando vem uma enchente, vem uma crise climática, vocês não dispõem de estrutura financeira para conseguir, prever e impedir que aconteça, e 2, na hora que a crise acontece, vocês a contento conseguirem auxiliar as pessoas. Foi uma coisa muito ruim, porque olha o paradoxo, hoje, você está reclamando, não há recursos para você conseguir ajudar a contento essas famílias a se realocarem. Ou pelo menos muito lento. É muito lento, mas você imagina que nesse instante o governo federal, ele suspendeu a cobrança da dívida do Rio Grande do Sul? Então, mesmo suspendendo a cobrança da dívida do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul não consegue ter dinheiro. Só que o Rio Grande do Sul não é o Maranhão, o Rio Grande do Sul não é o Pará, o Rio Grande do Sul, onde eu vou, tem atividade econômica. O que eu quero dizer do Rio Grande do Sul é, escolhas políticas muito, muito ruins foram tomadas. Então, esse para mim é o pano de fundo. E eu acho que o gaúcho já aprendeu isso. Acho que o gaúcho já está um pouco vacinado de que tomou decisões muito erradas ao longo das últimas décadas. E eu acho que o PT não volta ao poder aqui no estado, que é uma notícia boa. Agora, o que precisa fazer? Com o apoio do governo federal. Como existe atividade econômica aqui, nós precisamos investir urgentemente em infraestrutura para escoamento de produção. Eu acho que os municípios do Rio Grande do Sul serão beneficiados pela nova reforma tributária, porque ao tributar no destino e não na origem, esses pequenos municípios no Rio Grande do Sul que exportam muito e que são penalizados pela Lei Candir vão começar a ficar com arrecadação. Eu acho que isso vai ajudar os municípios do Rio Grande do Sul. Então, veremos efeito positivo disso nos próximos 5 anos. Só que eu, como presidente da República, eu tenho que investir pesadamente em estrutura de estradas e rodagens, silos de armazenamento, ferrovia e porto. Ponto. O Rio Grande do Sul precisa disso, porque a atividade econômica já existe. Há também um trabalho muito pesado, a gente precisa colocar aqui, de sabotagem institucional que é feito a investimentos no Rio Grande do Sul. Tem investimento em uma empresa chilena que aconteceu aqui no estado, na casa dos 20 e poucos bilhões de reais, que foi impedido. Agora mesmo estão querendo instalar um data center em Eldorado, que é um dos lugares mais atingidos pelas chuvas. Ai não, é um absurdo, absurdo o quê? Um data center vai trazer emprego de qualidade. Estão fazendo um data center, acompanhei agora lá em Fortaleza, no Ceará, do TikTok, tocado pelo pessoal da Casa dos Ventos, um negócio colossal. Empregos de 8, 9, 10, 15 mil reais, aos milhares de empregos sendo gerados, e o pessoal aqui no Rio Grande do Sul sabotando a instalação. Lembram da discussão antiga sobre a instalação da Ford, que teve nos anos 90, e o Rio Grande do Sul perdeu para a Bahia? É sempre isso, sempre tem uma classe política aqui sabotando a instalação de empresas no Rio Grande do Sul. Vocês têm capital humano de qualidade, o clima aqui é muito bom, as pessoas são ordeiras, não tem motivo para a empresa não se instalar aqui, mas o gaúcho parece assim, não instale nada aqui, por favor. Então, nós temos que quebrar com essa mentalidade de autossabotagem que existe aqui e de sabotagem de órgãos governamentais. ICMBio, FUNAI também fica impedindo fazer obra. Nós temos que tirar isso da frente, isso eu vou fazer não só para o Rio Grande do Sul, mas para todos os outros estados do Brasil. E aí os resultados virão. Porque aqui o povo trabalha e existe atividade econômica. O que eu preciso fazer, por exemplo, no Pará e no Maranhão é muito mais difícil do que aqui. Aqui se eu der a infraestrutura e não deixar órgãos governamentais sabotarem vocês, e aí a própria população gaúcha, pelo amor de Deus, parar de se auto-sabotar, é questão de tempo até o Rio Grande do Sul voltar a crescer e crescer bem. Porque ele sempre foi o principal dos estados do Sul. Sempre foi o 4º estado brasileiro. Era São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Hoje tomou um banho do Paraná. Hoje as pessoas saem daqui para ir morar em Santa Catarina. Eu acho que isso é uma provocação válida para os gaúchos, para entender que assim, ficaram com ideias erradas por muito tempo e ficaram para trás. Renan, voltando um pouquinho aqui em relação à pergunta da Aline sobre a tragédia que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul e a manutenção da dívida, mas a suspensão momentânea. Essa foi a medida adotada pelo governo federal. O senhor teria feito algo parecido, algo diferente? Como o senhor teria ou como o senhor vislumbra ter auxiliado o Rio Grande do Sul? Claro que a gente sabe que o dinheiro ainda continua sendo investido, manobrado pelo governo estadual. O que o senhor teria feito de diferente? De maneira muito clara, o governo federal brasileiro não faz reformas que gerem a capacidade de aumento do investimento dele. Ou seja, a partir do momento que o governo só gasta com custeio, como despesa alta, o governo federal e, por consequência, os governos estaduais não têm dinheiro para investir em nada. Então não conseguiram fazer investimento nas comportas, nas bombas para resolver aquela questão que gerou o desastre em si. A gente tem um fato dado. O presidente da República atual, naquele momento, não ligou para o assunto porque para ele gastar mais é bom.
Esse é um problema geral. O meu governo, ou seja, se acontecesse no segundo ano do meu mandato, sei lá, em 2028, para ser claro, eu já teria capacidade de investimento. E já estaria olhando com parcerias públicas-privadas uma série de obras estruturantes, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros lugares que nós temos enchentes e dramas horrorosos. Teve uma enchente horrorosa e um deslizamento em Juiz de Fora, teve na Baixada Santista e na região praiana ali do litoral norte de São Paulo também. Angra dos Reis também já teve. Então, este tipo de coisa não pode acontecer. E as obras para evitar isso só vão acontecer se houver capacidade de investimento. Capacidade de investimento só acontece com obras, com corte de gasto do governo federal e diminuição de juros. Então, política fiscal conta e eu terei feito isso. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, suspensão do pagamento da dívida. Concordo, assim, essa medida precisava ter sido tomada. Eu não discordo em nenhum ponto. E ainda um outro elemento, que é o elemento mais perverso. Rio Grande do Sul, ele manda para o governo federal coisa de 51 bilhões em impostos. Ele recebe 13 bilhões. Olha a diferença. Vou dar o exemplo do Maranhão. Maranhão manda 6,6 por aí. Recebe 21. Hoje, o Rio Grande do Sul, ele é esfolado pelo Pacto Federativo. Esfolado. Nós, e isso não se resolve em curtíssimo prazo, nós vamos precisar entender que será preciso começar a obrigar os estados que estão menos produtivos a aumentar a atividade econômica para depender menos de arrecadação, e a gente vai rebalancear lentamente ao longo do tempo o recurso para o recurso ficar nos estados de origem. Não dá para São Paulo mandar 583 bilhões e receber 47. Não dá para o Rio Grande do Sul mandar 51 e receber 13. Não dá. Você está penalizando, você está punindo quem trabalha melhor. É como se eu tivesse uma empresa em que as pessoas que trabalham mais vão necessariamente receber menos. Olha, não, você performou muito bem esse mês, eu vou fazer você ganhar um desbônus no seu salário. É isso que a gente faz com os estados brasileiros. E é o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é roubado pelo governo federal também. Então há um ressentimento verdadeiro do gaúcho que é assim, entendi, parece que o governo me fez um favor, suspendeu uma dívida, sendo que o meu dinheiro está indo sustentar esse mesmo governo. É isso mesmo que está acontecendo. Então, nós precisamos fazer o Estado cuidar das contas públicas, até porque essa roubalheira que acontece com o Rio Grande do Sul também acontece com São Paulo, também acontece com o Paraná, também acontece com Santa Catarina, mas São Paulo, Santa Catarina e Paraná não estão no mesmo estado de descalabro fiscal que o Rio Grande do Sul está. Estão numa situação melhor. Dito isso, nós precisamos também resolver essa roubalheira. Só que tudo que eu estou falando aqui são medidas de longo prazo, médio prazo e curto prazo. No curto prazo, o Estado tem que recuperar a capacidade de investimento para fazer as obras que evitem esse drama. Ponto. Não há nada a se fazer. E digo mais, está vindo agora esse novo efeito do El Niño e as crises climáticas globais vão continuar aumentando e vocês, em especial, sofrem muito com isso. Vocês ou têm uma baita de uma estiagem ou você não tem um alagamento. Aqui é sempre 8 ou 80. E o 8 é horrível e o 80 também é horrível. Pré-candidato Renan, antes de encerrarmos, é teu último dia no Rio Grande do Sul? Amanhã de manhã, o último dia. E mas eu gostei. Volto para São Paulo, fico 2 dias, aí eu vou para Belo Horizonte. E aí São Paulo, aí Mato Grosso do Sul, é uma vida meio maluca de pré-candidato, né? A gente vai rodando no Brasil, eu tava com 40 graus no Pará, agora eu peguei, 5 graus aqui, mas eu gosto muito, eu adoro aqui o estado, não tô falando pra ganhar votos das pessoas. Acabei de falar de vários problemas aqui do estado, não quero puxar saco de ninguém, mas eu gosto muito aqui mesmo, gosto da comida, gosto do frio, gosto até da neblina na estrada. Um minutinho para a gente fechar o nosso bate-papo. A pesquisa te agradou? Essa última pesquisa, 7,8. Esse é o percentual. Agradou muito. Agradou porque, veja, mesmo com um aumento no número de candidatos, eu subi nela e eu tirei 7 pontos de diferença do Flávio. Eu preciso tirar o Flávio do segundo turno porque eu sou a única pessoa que pode derrotar o Lula. Eu já estou em terceiro, eu tenho um público muito fiel, eu tenho a maior militância de todas. E se me colocam com o Lula no segundo turno, eu acabo com a carreira do Lula. Eu vou aposentar esse homem. Vou aposentar ele e, de preferência, vou aposentar também a Janja, que é uma figura bizarra que apareceu na política brasileira. Para fazer isso, eu preciso ir para o segundo turno no lugar do Flávio, porque o Flávio perde do Lula e perderá em todos os cenários. O Flávio está encalacrado. Essa pesquisa mostrou o único viável para fazer isso sou eu. Os demais candidatos ali que estão abaixo de mim, Zema, Caiado, Aécio Neves, Joaquim Barbosa, se somar o voto de todos eles já não dá a minha intenção de voto. Então, claramente eu descolei e eu sou a última linha de defesa. Eu sou, não só apenas eu, o meu partido, nós somos a última esperança para o Brasil não cair na mão do Lula. Então eu peço a ajuda de todos vocês que estão nos assistindo para acompanhar o que a gente está fazendo, porque sim, nós podemos derrotar ele, mas vocês precisam ter esperança. Muito bem, agradecemos a sua disponibilidade de conversar conosco, uma boa trajetória e até a próxima. Obrigado. Gostou do conteúdo? Deixa o seu like e se inscreve para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo.